Andar no Espírito. Andai no Espírito. Por que andar no Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, a vontade, da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, queridos? Então, essa palavra, ela nos ensina, a palavra de Deus está nos ensinando que, nos apresentando aqui duas vidas, né? Dois modos de viver, entende? Dois modos de viver. Só que só um modo aqui, só um modo de viver Deus tem para nós. Qual é o modo de viver? O andar no Espírito. A vida no Espírito. Eis até a razão porque ele fala no livro de Romanos, né? Romanos capítulo 6, né? Romanos 6, versículo 1 em diante. Eis a razão porque ele fala em Romanos 6, vou voltar lá, volta um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, e está escrito assim, ó, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos ou seja, da sua ressurreição. Amém, querido? Então, a vida cristã, a vida com Cristo, é uma vida de mudança, né? Você muda completamente, você entregou sua vida para o Senhor Jesus. O sinal para a gente saber, né, a razão, né? Olha só, por que nós fomos transformados, por que nós fomos mudados, é porque a gente morreu. Espiritualmente nós estávamos mortos. Jesus Cristo, ele nos encontrou na morte, no espírito. Espiritualmente nós estávamos mortos, no nosso espírito. Efésios capítulo 1 diz isso, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Capítulo 2 também, né?
Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, ele nos encontrou assim, mortos. Entendeu? Então, a primeira mensagem de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, nós estávamos num estado de vida, mortos espiritualmente. Era esse o nosso estado. Romanos 5, 23, ou seja, Romanos 3, 23 diz que nós estávamos mortos. Todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Olha aí, assim é a condição do homem sem Deus, né? Então, nós viemos para Deus por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que não dá para continuar. Se você veio para Jesus, não dá para continuar na velha vida. É preciso morrer, né? O velho homem. Amém? É preciso você renunciar a si mesmo, renunciar ao seu velho homem, sua vontade, seu querer. Por isso que a palavra de Deus diz que há o caminho largo, né? E há o caminho estreito, há a porta larga e a porta estreita. A porta larga é você querer andar de acordo com a sua vontade. Eu querer andar de acordo com a minha vontade. A porta estreita é eu renunciar a mim mesma, né? Renunciar o meu querer, minha vontade, meus desejos, entendeu? E querer a vontade de Deus. Como Jesus no Getsemane, né? Foi o momento mais difícil para ele, entendeu? Inclusive ele falou para o Pai, né? Você vê, até Jesus, né? Teve uma guerra, uma luta no Getsemane, no jardim. Então, para ele ir para a cruz, para ele ir para o Calvário, para ele vencer a morte, para ele vencer as minhas enfermidades, para ele vencer o meu pecado, para ele vencer tudo que eu havia feito de errado, porque ele foi para a cruz por mim e por você, não é porque ele era pecador, porque ele levou na cruz nossas dores, nossas enfermidades. Pelas pisaduras de Jesus, olha aí, nós fomos sarados. Mas para que ele fosse para a cruz e levasse o pecado que não era dele, levasse sobre ele, mas o pecado de toda a humanidade, acontece o quê? Que ele precisava renunciar a si mesmo. Entendeu? Ele falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? Que dor era essa? Que sofrimento era esse? É que ele iria ficar separado do Pai. Entendeu? Não é que ele queria pecar, não é que ele queria viver uma vida mundana nesse mundo, não. É porque ele não queria ficar longe do Pai. Ele era santo, ele era justo, ele sempre foi santo, sempre foi justo. Amém? Amém. Ele é Deus, é o próprio Deus. Amém? Então, a renúncia dele é para... Não, tipo assim, eu tenho que ir pela Lucileia, eu tenho que ir pela Maria, eu tenho que ir por esta humanidade, eu tenho que sofrer a dor deles, mas foi eles que pecaram, foram eles que pecaram, foram eles injustos, são eles injustos. Por quê, Pai? É como se Jesus, né? Eu estou aqui, como diz, né? Imaginando, né? Que é como se Jesus estava pensando assim: eu passar, né? Eu ir para a cruz, eu passar tudo isso por causa desses, né? Desse povo injusto, dessa humanidade injusta. Mas ao mesmo tempo ele disse: sim, Pai, eis-me aqui. Contudo, seja feito a sua vontade. Quando ele disse, contudo, seja feita a sua vontade, ele pensou no plano do Pai. Ele pensou na vontade do Pai. E ele disse, a sua vontade é a minha vontade. Amém? Então, Deus ele está nos chamando para a gente andar no Espírito. E andar no Espírito é renunciar a si mesmo, renunciar a seus próprios desejos, sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai. Amém? Por quê? Porque nós vemos qual é o resultado de andar uma vida na carne. Então, para se andar no Espírito, primeiro tem que se morrer. A Bíblia diz aqui, ó, que diremos, pois, o apóstolo Paulo aqui aos Romanos,
Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então é o que Gálatas capítulo 5, né? Está falando aqui em Gálatas também. Andai no Espírito, não mais na carne, não mais no pecado. Porque a carne, ela vai produzir, andar na carne vai produzir pecado em mim. Vai me manter no pecado, mas andar no Espírito vai me manter na justiça de Deus. Lembra Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Para me andar no Espírito, eu preciso optar, eu preciso desejar. Não, eu quero andar no Espírito. Amém? Eu quero andar no Espírito. E tem um meio que te ajuda. Ai, pastor, mas é difícil andar no Espírito. Tem um meio que te ajuda. Amém? Tem muitos meios. A palavra de Deus nos ensina. Por isso nós precisamos meditar na palavra, que ela vai nos ensinar, ela vai nos orientar. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos lava. Amém? Então está escrito aqui, ó. Vamos voltar de novo, Gálatas, né? Mas primeiro eu tenho que terminar aqui, né? Romanos. Então, ou não sabeis, versículo 3 do capítulo 6, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, veja só, se você for batizado em Jesus Cristo, nós fomos batizados na sua morte. De sorte, versículo 4 agora, de sorte que fomos sepultados com ele. Acabou, fomos sepultados, morreu e foi sepultado. O velho homem, amém? Muitas das vezes o velho homem quer se levantar dentro de nós, de novo, para se manifestar, para produzir obras da carne, né? Mas aí nós temos que reconhecer que nós fomos sepultados com Cristo. Amém? Pelo batismo, na morte. A morte, que morte é essa? Morte do velho homem, para nascer um novo espírito, para nascer um novo homem. Por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu vou até verificar se é 2 Coríntios mesmo, né? Vamos lá rapidinho. 5,17. Deixa eu ver se 2 Coríntios. 2 Coríntios 5,17. Amém? Glória a Deus. 5,17. Quem está em Cristo, continua velha criatura? Não, nova criatura é. Amém? Versículo 4, agora, mais uma vez, de Romanos 6. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aonde? Na morte. Que morte é essa? A morte do velho homem. Amém? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, olha aí, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É o que Gálatas 5 diz, andai no Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Há possibilidade de um crente ainda cumprir os desejos da sua carne? É só ele querer, é só ele deixar, porque tudo está no teu querer. Entendeu? Tudo começa no nosso querer, na nossa vontade, amém? Nós temos livre-arbítrio. É você que decide se você quer viver para Deus ou se você quer viver para você mesmo, amém? Mesmo com o Espírito de Deus em você. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele nos respeita, entendeu? Ele não vai nos peitar, entendeu? Não. Ele vai nos respeitar. Mas se eu andar no Espírito de Deus e fazer a vontade de Deus, é só eu que ganho. Eu ganho a vida eterna. Amém? Eu ganho a presença de Deus. Lembra? Lá no livro de Gênesis, né, capítulo 3, a Bíblia diz, eu vou até lá, né? Olha o que acontece, o andar na carne, o andar no pecado. É muito sério, né? Não tem jeito. A razão por que Jesus veio a este mundo e morrer por mim e por você foi porque nós andávamos na carne, nós andávamos na vontade do nosso próprio eu, né? Capítulo 3. Olha só qual é o resultado de uma vida do andar na carne. Mesmo eu dizendo ter entregue a minha vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, mas meu testemunho é só carne.
andar na minha vontade, na minha própria vontade, eu nunca renuncio a mim mesmo. Então eu continuo nesse mesmo estado aqui, ó, no mesmo estado, tá aqui, ó. Qual foi o estado do homem? O primeiro estado do homem, né? E continua, né, sem Jesus. As pessoas continuam, as pessoas que não têm Jesus. Então, mesmo sendo crente, pastor, mesmo entregando minha vida para o Senhor Jesus, claro, da mesma forma, entendeu? Porque a minha vida só vai ter testemunho com Cristo, um testemunho de Cristo, né, do Espírito Santo, se eu ceder para o Espírito. Amém? Se eu não ceder para o Espírito, eu vou ter só um nome de crente, né? Eu me converti, entreguei minha vida para o Senhor, mas eu não vivo a vida de Cristo. E aí? Entendeu? Falta em mim o quê? O morrer. Então, Jesus veio para resgatar o meu espírito, ele veio para resgatar a minha vida, a minha moral, amém? O meu caráter. Ele veio para me transformar, ele veio para me mudar, para que eu seja mudada em Cristo. Por isso que ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Por isso que ele diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, olha só, se andarmos na luz, como ele na luz está. Amém, querido? É vida de testemunho. 1 João, capítulo 1, eu vou até anotar aqui. 1 João 1, versículo 7. O Espírito Santo vai nos dando aqui os versículos, né? Certinho. Olha só, capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Lançou fora quem? O homem, né? Versículo 24, diz assim: então disse, vamos dos 20, não, 22, perdão, 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Irmãos, é sério, queridos, é sério essa questão. A vida com Deus é séria. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Isso depois que o homem pecou, né? Isso depois que o homem se distanciou de Deus. Olha qual foi o estado dele. Então Deus olhou e disse: olha, ele é como um de nós, conhecendo, sabendo agora o bem e o mal. Ora, pois, para que ele não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. Né? Viva eternamente como? Nesse estado, né? De homem pecador, né? De homem vivendo, conhecendo o bem e o mal, entendeu? Então, para que ele não viva eternamente, entendeu? É como se Deus olhou para o homem e agora ele diz assim: bom, ainda tem um escape. Eu vou enviar o meu filho para resgatar esse homem. Mas enquanto isso, esse homem não pode comer do fruto da árvore da vida, porque senão ele vai viver eternamente assim. Entendeu? E assim ainda, né? Nessa condição de pecador. Versículo 23, olha, acompanhe comigo. O Senhor Deus, pois, fez o quê? O lançou fora. Deus expulsou o homem. De onde? Do jardim do Éden. O que significa jardim? A ordem. Amém? Algo que Deus organizou. Amém? Algo que Deus autorizou. Amém? A ordem. O que aconteceu com Jesus quando ele voltou, né, da morte, dos 3 dias ali. A Bíblia diz que ele ressuscitou e ele falou para os discípulos, amém? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, o Adão aqui, ele estava saindo da ordem, ele foi expulso ali, ele não poderia mais ficar no jardim do Éden, porque ele já não era mais um homem perfeito, um homem justo. Entende isso? Entendeu? Então, Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, chegou a ordem no mundo novamente por Jesus. Chegou a ordem para a humanidade. Quem trouxe a ordem novamente? Quem trouxe o jardim, a presença de Deus novamente? Cristo, Jesus Cristo.
Amém? Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Aqui Adão, no capítulo 3, Adão estava saindo da ordem, estava saindo do jardim, da ordem de Deus, do lugar perfeito, o lugar onde Deus havia preparado e colocou o homem. Sabe o que diz em Gálatas capítulo 5, quando ele diz andai no Espírito, ele está dizendo assim, andai no jardim do Éden, andai na presença de Deus. Faça a vontade do Pai, guarde essa vontade, guarde. Guarde esta vontade. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora, olha, entende? Versículo 24 de Gênesis capítulo 3. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins